Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Zilda e na aula de hoje daremos início ao estudo da apostila 3, módulo 9, sobre os climas do Brasil, que se inicia na página 221. O estudo do clima é importante porque ele tem grande influência na formação das paisagens, nas construções e no cotidiano das pessoas. No módulo 7 da apostila 2, nós vimos que os fatores que influenciam no tempo e no clima são diversos, como a latitude, a altitude, as massas de ar, as correntes marítimas, a maritimidade e continentalidade. No Brasil, se destacam as ações de três fatores: a latitude, a altitude e as massas de ar. O território brasileiro, em virtude de sua localização e grande extensão, apresenta grande diversidade climática. No Brasil prevalecem os climas quentes e úmidos, em função de sua posição geográfica, do predomínio das baixas altitudes e da ação em seu território de massas de ar úmido, entre outros aspectos. Da latitude sobre o clima brasileiro. Lembrando que latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Ela varia de 0 graus no Equador a 90 graus nos polos. As zonas climáticas são estabelecidas com base nos diferentes graus de aquecimento da superfície terrestre. Por se encontrar próximo à linha do Equador, em baixa latitude, a zona climática tropical é a área mais iluminada e aquecida pelos raios solares e, assim, apresenta as maiores médias de temperatura. Trata-se de uma faixa entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. O território brasileiro está localizado em sua maior parte, ou seja, 92% dela, na zona climática tropical. Apenas uma pequena porção no sul está localizada na zona climática temperada, ou seja, 8% somente do Brasil. E essa zona se situa entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Por isso, o Brasil é considerado um país tropical, onde predominam as temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Para resolver a atividade 2 da página 224, nós primeiramente temos uma tabela em que mostra as latitudes e temperaturas médias de 4 cidades selecionadas. E na página 223 temos um mapa do Brasil sobre as temperaturas médias anuais em 2018. E a atividade proposta é a seguinte: localizar e contornar o nome dessas 4 cidades no mapa. Em seguida, dizer qual é a latitude da cidade de maior temperatura média e a de menor temperatura média. E, por fim, relacionar a posição geográfica das cidades com a variação da temperatura média. Essa, então, é uma atividade em que o slide anterior, onde falamos sobre as zonas climáticas, irão ajudá-los a resolver essa questão. A altitude é também um fator que provoca alteração na temperatura do ar atmosférico e, consequentemente, no clima. Em média, a cada 200 metros de altitude, ocorre uma diminuição de 1 grau Celsius na temperatura do ar. Como os raios
solares aquecem a atmosfera através das radiações refletidas pela Terra, à medida que estamos mais longe da superfície, a temperatura é menor. Ou seja, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. E quanto menor a altitude, maior será a temperatura. Há uma relação entre os padrões climáticos e o relevo. As altitudes do relevo brasileiro são baixas e raramente ultrapassando os 800 metros. Essa característica facilita a penetração de massas de ar. Na atividade 3 da página 225, é apresentado a altitude e a temperatura média de 4 cidades: Campos do Jordão, Taubaté, Cunha e Paraty. Temos aí um perfil do relevo mostrando essas 4 cidades. E a questão proposta é: qual o fator climático responsável pela variação dessas temperaturas médias? Em que informações permitiram que você chegasse a essa conclusão? As massas de ar são deslocamentos de porções da atmosfera que carregam consigo as características da área de onde se originaram. As massas de ar apresentam outro fator importante do clima no Brasil, garantindo com sua umidade que os índices pluviométricos sejam elevados na maior parte do país. O clima em nosso país é influenciado por 5 massas de ar, sendo só uma fria, que atuam com maior ou menor intensidade, dependendo da época do ano. Observe o mapa a seguir. Então, a massa equatorial continental, que tem origem na porção oeste da região amazônica e é quente e úmida. Massa equatorial atlântica, forma-se sobre o Oceano Atlântico, ao norte da linha do Equador, também é quente e úmida. Massa tropical continental, tem origem na porção central da América do Sul, é quente e seca. A massa tropical atlântica forma-se sobre o Oceano Atlântico, ao sul do Trópico do Capricórnio, e é quente e muito úmida. Por fim, temos a massa polar atlântica, que ela forma-se sobre o Oceano Atlântico, ao sul da América do Sul, a partir do acúmulo do ar polar. Ela é fria e seca. Foi essa massa polar atlântica que teve no final de agosto, em torno do dia 20 e 21 de agosto, durante essa semana, que trouxe aquele frio grande, né, aquela frente fria, em que chegou até a nevar no Brasil. Como vimos, a posição geográfica em áreas de baixas latitudes, assim como a baixa altitude do relevo, e principalmente as massas de ar que atuam no Brasil, são fatores que exercem grande influência na diversidade climática do país. Observe o mapa em que estão representados os diferentes tipos de clima que atuam no Brasil. Então, são 6. O clima equatorial úmido, tropical continental, tropical semiárido e o litorâneo úmido, esses controlados pelas massas de ar equatoriais e tropicais. Continuando, temos o clima tropical de altitude e o subtropical, que são climas controlados pelas massas de ar tropicais e polares. Destacaremos hoje o tipo de clima na qual Barretos pertence.
que é o tropical continental. Ele apresenta duas estações bem definidas, uma chuvosa, que se dá no verão, e outra seca no inverno. A temperatura média anual é de 22 graus Celsius, com índices pluviométricos anuais por volta de 1.500 milímetros. Ele é predominante em grande parte do país. Apesar de no inverno ser seco, mas com uma quantidade de chuva que esse ano nós não estamos vendo. Está um ano atípico, com Barretos, por exemplo, Barretos e a região de Ribeirão Preto, Franca, estão há mais de 3 meses sem chuvas e apresentando temperaturas as mais altas do ano, com baixo índice de umidade relativa do ar, chegando a menos de 20%, que é considerado o nível de alerta, semelhante a um clima desértico. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que esse nível ideal é acima de 50%. Veremos uma reportagem no slide a seguir, uma reportagem produzida pela Vale TV no dia 14/9, último, feita pelo Mazinho Dias, em que mostra os diversos focos de incêndios nas áreas de Barretos. Com a escassez de chuvas há meses e a alta temperatura, aliados à irresponsabilidade de algumas pessoas, Barretos tem registrado todas as semanas incêndios em diversas áreas, colocando em risco a saúde da população, os animais em seu habitat e também o meio ambiente. Em todos estes casos, ocorreram as intervenções das equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, sendo constatado por toda a população que os incêndios têm ocorrido em razão das colunas de fumaças em áreas próximas ou distante da parte urbana da cidade. Também recentemente, um incêndio às margens da rodovia Assis Chateaubriand acabou por ser a razão de um acidente envolvendo 3 caminhões e uma pessoa naquela ocasião ficou gravemente ferida, tendo as autoridades buscado a conscientização e medidas de prevenção a incêndios. Já nesta sexta-feira, outro enorme incêndio foi registrado na área rural de Barretos, tendo algumas informações apontado que seria em uma área de uma usina, e as imagens registradas por um telespectador da Vale TV Barretos mostra claramente o tamanho do dano causado pelas chamas. Para ajudar a diminuir as queimadas em áreas urbanas, existem algumas soluções, como evitar queimar móveis ou lixo, não fazer fogueiras próximas à vegetação, molhar faixas de terra seca, não soltar balões e não jogar bitucas de cigarros no chão. Com atitudes simples como essas, você pode salvar vidas e proteger o meio ambiente. Na próxima aula, daremos continuidade ao estudo dos climas do Brasil através de gráficos chamados climogramas. O climograma é um gráfico que representa as temperaturas médias e as precipitações totais que ocorrem em um lugar durante os 12 meses do ano. No gráfico, as temperaturas são indicadas com uma linha e as precipitações com barras. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham aproveitado. Bons estudos, se cuidem e até a próxima aula.